Olá, meus irmãos, bom dia, graça e paz. Como vocês estão? Muito feliz de mais um domingo estarmos reunidos em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Vamos passar para o momento de meditarmos na palavra do Senhor. Gostaria de pedir que os irmãos abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3. Nós iremos continuar a exposição que temos feito. Faremos do versículo 8 ao versículo 11. Colossenses 3, do 8 ao 11. Amém, meus irmãos? Posso ler? Colossenses 3, do 8 ao 11, diz assim a palavra do Senhor. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro cita, escravo livre, porém Cristo é tudo em todos. Feche seus olhos, vamos orar. Santíssimo Deus, estamos mais uma vez, ó Pai, reunidos como corpo, como uma família, na fé, unidos pelo Teu sangue, Senhor. Eu peço, Pai, que o Senhor abençoe mais uma vez este momento de meditarmos na Tua palavra, que o Senhor, ó Pai, abra os nossos corações, que o Senhor abra a nossa mente, para que possamos entender a Tua palavra, Senhor. Estamos aqui, ó Pai, dispostos a ouvir o que o Senhor tem para nós e transforme o nosso coração, Pai. Que possamos sair daqui melhores do que entramos, porque refletimos na Tua palavra de quem o Senhor é, Senhor. Me use como instrumento em Tuas mãos para proclamar a Tua verdade, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, nós entramos no capítulo 3 da carta aos Colossenses, e nós comentamos, que a carta aos Colossenses é uma carta muito importante para a nossa igreja, para a igreja na atualidade. E vimos que no capítulo 1 e no capítulo 2, Paulo doutrinou a igreja de como eles se devem entender o que é a doutrina e o que Cristo fez, o que ele é. O capítulo 3 e o capítulo 4 da carta aos Colossenses é a parte prática da carta. Então nós entramos na semana passada na parte prática da carta. Paulo doutrina capítulo 1 e capítulo 2, 3 e 4, agora ele vai dizer, então agora vocês precisam viver aquilo que eu falei para vocês. Nós meditamos nos 6 ali, primeiros versículos, 7 primeiros versículos do capítulo 3. Eu vou voltar rapidamente só para a gente ter um pouco de contexto. Então, na semana passada nós entramos no capítulo 3, e o que Paulo vai fazer então para começar essa parte prática da igreja? Ele vai dizer, bom, agora que vocês entenderam a doutrina, vocês precisam entender que vocês estão unidos a Cristo, a nossa união mística com o Senhor. Então ele vai trabalhar todo o capítulo 3 de que nós somos unidos ao Senhor por meio do seu sacrifício. E daí ele vai dizer, já que vocês morreram juntamente com Cristo, e já que vocês ressuscitaram juntamente com Ele, simbolicamente, nós sabemos que fazemos isso através do batismo, vocês estão unidos a Cristo. Então vocês precisam buscar as coisas que são do alto, e vocês precisam pensar nas coisas que são do alto, aonde Cristo vive. Porque vocês morreram e vocês ressuscitaram juntamente com Cristo. Logo, a sua vida não é sua, a sua vida é a vida de Cristo. É isso que Paulo vai trabalhar nesses primeiros versículos. E daí ele vai dizer, então, como que nós fazemos isso? Como vivemos essa união com o Senhor? Matando a nossa carne. Nós vimos no versículo 5. Acompanhe comigo aí, porque a partir nós vamos ler do 5, e daí nós já entramos no versículo 8, que é onde continuaremos a exposição. Então, nós estamos nessa página onde nós somos unidos ao Senhor e precisamos ver uma vida prática. Não para alcançarmos a salvação, mas porque precisamos agora, salvos em Jesus, ter uma vida de santificação. Então ele vai dizer, vocês estão unidos ao Senhor, versículo 5. Vocês devem então, pois, fazer morrer a vossa natureza terrena. Então vocês precisam fazer guerra com a natureza de vocês. Aquilo que incita, aquilo que está dentro do coração de vocês, vocês precisam fazer guerra. Ele vai dizer sobre a prostituição, a impureza, a paixão lasciva, que é a cobiça, o desejo maligno, que é a cobiça, na verdade, e a avareza, que é a idolatria. Então isso nós falamos na semana passada. Esses 5 pecados que são da natureza do homem. Se lembre que aqui não tem nada de diabo, Paulo vai dizer, matem a natureza de vocês, a natureza pecaminosa e depravada de vocês, que tem a prostituição, a impureza, a paixão lasciva,
desejos voltados para a sexualidade, a cobiça e a idolatria, que é o amor ao dinheiro. E daí ele vai dar 2 razões pelas quais nós devemos fazer matar isso. Versículo 6. Primeiro, porque vem a ira de Deus, acompanha aí, porque vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, aqueles que vivem uma vida prática de pecado, primeiro ponto, vem a ira de Deus sobre esses filhos. E no versículo 7, porque essas coisas fazem parte do passado, né? Nessas coisas vocês andaram antes, em outro tempo, quando viveis nela. Então, se existem 2 grandes motivos pelos quais nós devemos abandonar a natureza pecaminosa, é porque Deus se ira com aqueles filhos que continuam fazendo essas práticas e porque isso deve fazer parte do nosso passado, né? Então, é isso que Paulo vai trabalhar aí nesses versículos 5, 6 e 7. Então, hoje, meus irmãos, nós vamos continuar o que Paulo vem dizendo aqui nessa parte prática. Então, é mais ou menos assim, beleza, entendi que somos unidos a Cristo, entendi que estamos unidos, enxertados, ligados no Senhor por meio do seu sacrifício, entendi que eu preciso matar a minha natureza terrena, mas como eu faço isso? É uma parte bem prática da carta, e a pergunta que fica é, entendi, eu preciso matar a minha natureza, preciso ir contra, mas como eu faço isso? E daí é o que nós vamos meditar hoje. Então, Paulo aqui, a partir do versículo 8, ele vai dizer como nós fazemos isso, que é através da metáfora da troca de roupa. É basicamente o que Paulo vai fazer aqui, a partir do versículo 8. Então, vocês precisam agora matar essa natureza de vocês nessa metáfora da troca de roupa, da troca da vestimenta. Então, vocês precisam se despir, vocês precisam tirar este velho homem, tirar essa roupa suja, né, e se revestir de um novo homem. Então, nós vamos trabalhar, até o final desse capítulo 3, Paulo vai trabalhar justamente esse conceito, de você se despir do seu velho homem e se revestir do novo homem. Tanto que nós lemos daqui do versículo 8 ao 11, hoje nós focaremos no que nós precisamos nos despir. Hoje focaremos naquilo que nós precisamos tirar. E a partir do versículo 12, que na semana que vem nós vamos adentrar, nós vamos ver Paulo dizendo, revesti-vos, pois. E daí ele vai dar 6 características que precisamos nos revestir. E hoje ele vai dizer 6 características, pecados, caráter, que precisamos nos despir. Então tem 6 atitudes que precisamos tirar e 6 atitudes que depois precisamos colocar em nossas vidas. Então vamos lá, meus irmãos, sempre com essa ideia da vestimenta na troca de roupa, né? Que é isso que ele vai dizer. Vamos lá, versículo 8, que é o começo da exposição. Agora, porém, despojai-vos. Esse agora aqui vai indicar justamente essa virada, essa mudança de vida. Aqueles que receberam um novo coração, aqueles que foram regenerados, aqueles que foram convertidos, aqueles que foram tocados pelo Senhor, eles precisam agora ter um novo estilo de vida. Então agora, porque antes vocês viviam de uma outra forma. Então essa é a ideia que ele vem trazendo. Antes vocês eram inimigos, antes Deus os odiava, mas agora vocês que estão unidos ao Senhor, vocês precisam despojar igualmente de tudo isso. Então esses pecados que faziam parte da vida de vocês, vocês precisam fazer deixar de lado. E essa é a ideia da vestimenta, porque é de conhecimento de todo mundo, né, meus irmãos, que é extremamente agradável quando você chega em casa, depois de um dia cansado, depois de um dia de muito trabalho, de muitos afazeres, e você está sujo, e qual que é a coisa que você mais quer fazer quando chegar em casa? É tirar a roupa suja, tomar um belo de um banho e colocar uma roupa limpa. E Paulo vai pegar essa metáfora do despir-se dessa roupa referente ao pecado. Nós precisamos pegar essa roupa suja que está em nós e precisamos nos despir dela. E isso é justamente como funciona a ética cristã, o caráter cristão, a vida do cristão. Após a nossa conversão, nós precisamos necessariamente, todos os dias, nos despirmos desse velho homem. Nós somos salvos por meio de Jesus, por meio do seu sacrifício, não é por mérito nosso. Nós não fazemos absolutamente nada para alcançarmos a salvação. Mas a partir do momento que estamos no Senhor, a nossa vida precisa ser uma vida de santificação. A nossa vida precisa ser uma vida diária de matar o nosso eu, matar a nossa carne, matar tudo aquilo que tem de fato ido contra o Senhor. E não é apenas nos despirmos, mas é vestirmos as coisas que o Senhor espera que nós façamos, que será na semana que vem. Então é interessante, meus irmãos, nós notarmos que nós estamos diante hoje de um texto que vai nos fazer refletir sobre a nossa vida. Nós estamos diante de um texto que é preciso nós pensarmos como estamos vivendo o nosso cristianismo. É um texto de nós pararmos, olharmos, se estamos vivendo de fato de uma forma digna que o Senhor espera que nós vivamos. Mais uma vez, não para alcançarmos a salvação, mas como resultado do que Ele já fez por nós. A vida do cristão não é uma vida da ideologia do Zeca Pagodinho, né, de deixa a vida me levar, a vida leva eu. A vida do cristão, em certos momentos,
É melhor que seja todos os dias. Olhar diante do espelho e se refletir sobre a sua vida. Refletir sobre os frutos que você tem dado. Se de fato aquilo que você tem vivido está certo. Se aquilo que você tem vivido, se aquilo que você tem se comportado tem sido aquilo que a Escritura espera que você seja. É o momento de refletir. Como você tem agido diante das situações? Essa é a pergunta que eu já quero fazer nessa introdução. Como que você tem reagido a algumas situações que aparecem na sua vida? Tem refletido um caráter cristão? Então é preciso coragem, meus irmãos. Hoje é um sermão de coragem. Hoje é um sermão de debruçarmos nas Escrituras, com o coração arreganhado, aberto, e pedindo para que o Senhor nos mude, para que o Senhor nos ajude a nos despirmos dessa roupa velha. Então vamos lá, no versículo 5, Paulo vai dizer para que nós devemos fazer morrer a natureza pecaminosa. Ele vai trazer cinco inclinações, né? A prostituição, a impureza, a paixão lasciva, o desejo maligno e a avareza. Todos esses pecados que Paulo disse são pecados, percebem que são pecados mais voltados para a parte mais íntima do ser humano. Então, só você sabe o desejo maligno que você tem. Muitas das vezes, só você sabe os pensamentos impuros que você tem. Na verdade, muitas das vezes, só você sabe o que você tem pensado. Só você sabe que talvez o seu dinheiro, o seu Deus, né, é o dinheiro e não o Senhor, com avareza, com idolatria. Então, Paulo vai categorizar esses primeiros pecados como o cerne do ser humano. E agora aqui, a partir do versículo 8, Paulo vai focar em pecados que nós devemos nos despir, que influencia automaticamente a separação e existem problemas no relacionamento entre as pessoas. Então, primeiro, são pecados voltados à sua individualidade, que você muitas vezes consegue esconder tranquilamente. Mas esses pecados que Paulo vai listar aqui são pecados que focam e prejudicam os relacionamentos entre as pessoas. Os relacionamentos na igreja, os relacionamentos entre a família, né? É principalmente na comunidade que geram problemas e separações. Por isso que Paulo vai pegar isso e vai instruir eles. Não são só esses pecados que você consegue esconder, que só você e Deus sabe, mas esses pecados que influenciam na comunidade, esses pecados que separam, esses pecados que dividem, esses pecados que os fazem não ser aquilo que o Senhor espera. E daí Paulo vai listar, então, seis pecados, 6 práticas que nós devemos abandonar. Estão preparados, meus irmãos? Respirem fundo. Preciso coragem. Vamos lá. Então, Paulo vai listar esses 6 pecados que nós precisamos nos despir. O primeiro, ainda no versículo 8. Então, nós vamos lá, versículo 8. Agora, porém, despojai-vos, tirai igualmente tudo isso. Tiram da vida de vocês, tirem isso da vida de vocês. O primeiro ponto é que você precisa deixar de ser um intolerante. O primeiro pecado que Paulo vai dizer aqui é sobre a ira. Você e eu precisamos deixarmos de sermos intolerantes. Tem hora que eu e você é muito intolerante, não é, meus irmãos? Tem hora que é muito difícil conviver com você, não é mesmo? A ira, a raiva, são frutos de uma pessoa intolerante. Uma pessoa que não tem tolerância alguma é uma pessoa raivosa. Uma pessoa que está o tempo todo irada. Alguns conseguem ser amáveis com os de fora. Um doce, cortês. Mas dentro de casa, só o cônjuge, os filhos, ou o pai e a mãe é quem sabe. Vocês precisam abandonar isso. Alguns ainda não conseguem esconder isso. E são raivosos, e são cara fechada, e são rudes, e são de duro trato com todo mundo. E isso é um problema, meus irmãos, porque as pessoas costumam não se aproximar de pessoas raivosas. Pelo motivo mais óbvio, elas têm medo de se achegarem e serem maltratadas. E serem respondidas de uma forma rude, de uma forma severa. E Paulo já começa aqui, não se esqueçam que Paulo está escrevendo para uma igreja. Paulo está escrevendo para irmãos que estavam dentro da comunidade. Cuidem dos pecados de vocês, do coração de vocês, o que vocês têm pensado, o que vocês têm buscado, mas tirem do meio de vocês a ira. Tirem do meio de vocês a intolerância. Tire essa cara amarrada, que todo mundo tem medo de conversar com vocês. É isso que Paulo está dizendo aqui. Abandonem, tirem a ira, a intolerância. É preciso deixar de lado. É preciso olhar no espelho e tirar essa roupa. Como eu disse,
Pessoas iradas afastam pessoas. Aqueles que conseguem ser para outras pessoas boas, mas ruins dentro de casa, é pecado da mesma forma. Imagine, meus irmãos, eu refletindo nesse texto, como é difícil. Eu estou do mesmo barco que vocês, meus irmãos. Muitas vezes nós somos de uma forma, mas em casa somos outras. É muito mais fácil ser raivoso com os filhos. É muito mais fácil ser rude com os filhos, ser de duro trato com os filhos. Uma seda com os de fora, mas com os filhos é na base do grito e do berro, o tempo todo. Precisamos abandonar a raiva. Segundo pecado que devemos nos despir, tirarmos de nossa vida, a indignação. Na versão Almeida Corrigida Fiel, vai ser traduzida como cólera. E a cólera, meus irmãos, é um impulso violento, é uma irritação forte, que incita contra o que ofende. A cólera nada mais é do que o esquentadinho. Sabe o esquentadinho? Sabe o crente briguento? Sabe o crente que está pronto para uma briga o tempo todo? Sabe o crente que gosta de dizer, não leva o desaforo para casa, toma lá da cá? O raivoso é aquele que é rude, que é duro, que tem a dura cerviz, que é duro no trato. Mas o que tem indignação, a cólera, é aquele briguento. É aquele que ama dizer que não tem pavio. É aquele que fala assim, não, eu não tolero nada. E Paulo vai dizer, esqueçam. E mais uma vez, as pessoas se afastam. Como é difícil você se relacionar com pessoas que antes de conversar com ela, você precisa tomar um sorrisal, né? Precisa tomar um eno. Porque ela é extremamente pavio curto. Você precisa talvez lidar com um problema um pouco mais delicado. E se tratando de igreja, meus irmãos, às vezes é um pecado que você precisa conversar, que você viu. Nós já tratamos aqui o papel da congregação em resolver pecados, em resolver problemas. Chama o teu irmão e conversa com ele. E se seu irmão é aquele pavio curto? E se seu irmão é aquele intolerante? E se seu irmão é aquele esquentadinho e briguento? E daí o que acontece? As pessoas se afastam. Porque daí a pessoa fala, nossa, ela vai me responder de um jeito. E daí sabe o que às vezes acontece? O pecado fica na igreja. Porque ninguém tem coragem de confrontar a pessoa com medo de gerar um problema muito maior. E o meu ponto aqui desse sermão inteiro, e sempre será assim, meus irmãos, não pense em ninguém, pense em vocês. Deus os trouxe aqui para que vocês ouçam desse sermão hoje, assim como trabalhou a semana inteira em meu coração, e que vai continuar trabalhando. Tirem a ira do meio de vocês e tirem a cólera, esse impulso violento de que você não se controla, o esquentadinho. Alguns vão dizer que são sanguíneos, né, a parte ruim dos sanguíneos. Mas qual que é a ideia? Nós precisamos abandonar. O caráter cristão não se define com ira, não se define com cólera e não se define com a maldade, que é o terceiro aí. Acompanhe comigo. A ira, a indignação e a maldade. Bom, a maldade é muito triste. Se existe um sentimento ruim que nós temos, é vermos uma situação e chegarmos à conclusão de que, nossa, isso foi maldade que a pessoa fez. Isso foi maldade. E a maldade, ela está totalmente ligada ao rancor. Uma pessoa rancorosa é uma pessoa maldosa. Sempre vai ser assim. Ou seja, precisamos deixar de sermos rancorosos. Conhece aquelas pessoas que têm os sentimentos hostis em seu coração, que são maldosos, que foram feridos, e não veem a hora de conseguir fazer a maldade àquela pessoa que o feriu? São pessoas rancorosas. Às vezes, por fora, conseguem ficar em silêncio, mas dentro parece um vulcão, um furacão que está pronto a ser explodido. E quando essa pessoa age, ela age para colocar a outra em situações difíceis. Isso é muito comum, infelizmente, nós vemos em grupos de WhatsApp, né? Pessoas que colocam outras em situações difíceis, em situações delicadas, constrangedoras. É maldade. É maldade. É rancor, porque muito provavelmente essa pessoa fez algo contra ela. E o grande lema do maldoso, o grande lema do rancoroso, que alimenta essa raiz de amargura no coração, é aquele: um dia você me paga. Está sempre ali. Como uma carta na manga, né? Esperando o momento
de dizer, você me paga. É triste, meus irmãos. E essas pessoas rancorosas, elas têm um registro profundo, né, de memórias amargas, de dor, e que guardam prontas para atacar, prontas para fazer a maldade, prontas para puxar o tapete, prontas para deixar a outra pessoa em situação constrangedora. E o que é mais delicado nas pessoas rancorosas, nas pessoas maldosas, é que elas têm uma dificuldade tremenda de perdoar. Porque o rancoroso, quando ele perdoa, ele se desarma. O rancoroso, quando perdoa, ele não tem mais a carta na manga. E daí o grande problema da amargura e do rancor e da maldade é a falta de perdão. E é triste, eu queria gastar um pouco mais de tempo nisso, porque é triste na igreja, que é o que Paulo está dizendo aqui, ter pessoas maldosas, pessoas que têm raiz de amargura, que têm rancor no coração, prontas a colocar outra em situação difícil. Meus irmãos, a maldade, o rancor, a amargura, é você tomar um veneno esperando que o outro morra. Porque a amargura, o rancor, a falta de perdão te adoece. Te adoece. Eu gostaria de abrir, que os irmãos abrissem um texto em Hebreus, capítulo 12, está um pouquinho mais para frente aí. Hebreus, capítulo 12. Hebreus 12, 14 e 15. Posso ler? Diz assim, Hebreus capítulo 12, versículo 14 e 15. Segui a paz, ele está escrevendo na igreja também. Seguir a paz com todos, essa é a ideia do cristão, seguir a paz com todos. E a santificação, que é o que estamos dizendo, a santificação diariamente, sem o qual ninguém verá o Senhor. Sem santificação ninguém vê a Deus. Atentando, veja, então prestem atenção, diligentemente, versículo 15, porque ninguém seja faltoso, então que ninguém não cumpra a santificação, que não siga a paz. Se atente a essas pessoas para que ninguém fuja disso, separando-se da graça de Deus. Aí é o que ele vai dizer, nem haja alguma raiz de amargura. Então existe aqui um pecado específico, ele está dizendo, não deixe nenhum rancoroso no meio da igreja, com raiz de amargura, que brotando acontece duas coisas. Veja aí, a pessoa amargurada é uma pessoa perturbada, que haja raiz de amargura que os perturbe. A pessoa amargurada, que tem essa raiz de amargura, ela é uma pessoa que não tem saúde espiritual, não tem saúde física, não tem saúde emocional, porque ela está o tempo todo remoendo aquilo. E o autor vai dizer, aquele que tem raiz de amargura, ele é perturbado, e o segundo motivo, e que por meio dela, muitos se contaminam os outros. A amargura contamina. Você muito provavelmente já passou pela experiência de não gostar de um terceiro, porque te falaram sobre essa pessoa com amargura. Contamina. E o seu relacionamento é totalmente prejudicado com um fulano que você nem conhece, porque você foi influenciado, contaminado pela raiz de amargura. Pela maldade. Isso é maldade. Meus irmãos, eu não sei se vocês têm pendência com alguém. Eu não sei se vocês têm no coração de vocês uma raiz de amargura. Mas o meu pedido nessa manhã é que você se livre desse rancor. Que você se desarme. Que você se livre dessa maldade. Que você possa, de fato, perdoar e passar a ser aquilo que o Senhor espera que você seja. Arranque do seu coração. Não carregue isso. Não tome o veneno achando que é o outro que vai morrer. Perdoe. Porque aquilo que essa pessoa fez a você não pode ser maior do que você fez para Deus. O pecado que essa pessoa fez contra você não pode ser maior do seu pecado contra o Senhor todos os dias. E Ele te perdoa. Quarta roupa que precisamos nos despir, e esse aqui eu quero gastar um pouco mais de tempo também, porque as Escrituras falam muito desse pecado, que é a maledicência. A maledicência, meus irmãos, é a difamação. Conhece pessoas que gostam de falar mal das outras? As pessoas que praticam, né, a maledicência, a difamação. Conhece pessoas que gostam de tirar sarro da cara das outras? Pessoas que perdem uma vida
falando mal da vida do outro, porque a maledicência é falar mal, né? Não é nos reunirmos e, tá, sabe, o irmão, sei, nós conversarmos, ser um momento alegre. Não, é falar mal da pessoa e a pessoa nunca está lá. É denegrir. Eu gostaria de abrir 2 textos com os irmãos. 1 Coríntios, capítulo 5. Por favor, abram a Bíblia, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 5. Nós vamos ler do 9 ao 11. Primeira Coríntios 5, do 9 ao 11. Olha o que Paulo vai dizer dessa igreja. Já em carta vos escrevi que não vos associeis aos impuros. Então Paulo está dizendo assim, ó, não se associe aos impuros. Quem são esses impuros? Aí ele vai dizer versículo 10. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo. Opa, Paulo não está dizendo sobre os ímpios aqui. Não é sobre os impuros do mundo, ou os avarentos, ou os roubadores, ou os idólatras, pois neste caso terias que sair do mundo. Paulo não tem problema do relacionamento do crente com o ímpio. Aí olha o que ele vai dizer no versículo 11. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo ser irmão, for impuro, for avarento, for idólatra, ou maldizente aí, ou maldizente, o difamador, o maledicente, ou beberrão, roubador. Com esse tal ainda nem com mais. Parece no texto que Paulo tem menos problema com as pessoas do mundo do que o que se diz crente e é um impuro e é um idólatra, está dentro da mesma categoria de idólatra, de roubador, de bêbado, o maldizente, o difamador. E ainda nem com mais, porque muito provavelmente você vai ser o próximo da roda, né? Agora, abram por favor outro texto em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5 é um outro texto que Paulo vai dizer sobre isso. E aí nós já voltamos para Colossenses. Efésios 5, versículo 3. Posso ler? Efésios 5, 3 vai dizer assim: mas a impudicícia e toda sorte de impureza, ou cobiça, então aqueles pecados de impureza, de cobiça, que também está descrito em Colossenses, que são pecados do coração, nem se nomeia entre vós. Então, assim, são pecados que não devem nem existir na vida do crente, na vida da igreja. Nem se nomeia entre vós, como convém aos santos. Isso não faz parte da igreja. Versículo 4. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices. Mais uma vez aqui, os maldizentes, os difamadores, com coisas que são inconvenientes, antes, pelo contrário, com ações de graças. Nós precisamos parar de falar da mal da vida dos outros, meus irmãos. Nós precisamos parar, por isso é um pecado sério diante de Deus. Nós nos reunimos para orar, para conversar, para louvar a Deus pela vida dos nossos irmãos. E se há algo contra o seu irmão, vá até ele e resolva você e ele. Não difame, não fale mal por suas costas, não faça chocarrices, não zombe. Hernandes Dias Lopes, pregador maravilhoso, ele tem algo muito interessante quando ele vai falar sobre os maldizentes, sobre os difamadores. E ele vai dizer algo que eu concordo com ele. Ele vai dizer assim que o pecado da maledicência, da difamação, né, dos maldizentes, tem um outro nome. Ele vai dizer que é o pecado do orgulho. Porque o maldizente é o orgulhoso que quer sempre estar acima dos outros. É alguém que precisa estar o tempo todo humilhando as outras pessoas para que ele se sinta bem. E o pecado da difamação, ele está totalmente atrelado ao pecado do orgulho, que tem dificuldade de ver o outro bem. Então é muito mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram, porque a felicidade do outro me incomoda. E eu preciso tirar sarro, eu preciso fazer algo, eu preciso falar mal, porque eu preciso me sentir melhor do que ela o tempo todo. Mais uma vez, meus irmãos, olhe para o seu coração. Olhe para o seu coração e veja a forma como você tem vivido o seu cristianismo. Hoje é um dia de reflexão, é um dia de pararmos e avaliarmos a nossa vida, como temos vivido o nosso cristianismo. O quinto, meus irmãos, vamos lá, é a linguagem obscena. A linguagem obscena. Ou seja, né, precisamos deixar de ser incrédulos. Uma das formas mais eficientes
de você medir a vida espiritual de um irmão ou de uma irmã é avalie o que sai de sua boca. Avalie a forma como a pessoa fala. Avalie na rodinha, no churrasco, nas conversas, as piadas, a forma que fala, o jeito que responde, o palavreado. Rapidamente você consegue identificar isso. E o ponto é que de uma mesma boca não se jorra água doce e água salgada. O seu palavreado é o mesmo na igreja com os irmãos em Cristo do que na firma com os homens, né? A gente fala firma, né? Meus irmãos. Eu não estou dizendo para vocês chegarem lá e graça e paz e fazer uma oração, não estou dizendo isso. Vocês entendem o que eu estou dizendo. Você é um na igreja e outro no seu trabalho, com linguagens obscenas, com palavras torpes, indecentes, de duplo sentido, piadinhas sem graça. Cuidado, meus irmãos. Isso já acontecia aqui em Colossenses, há muitos anos atrás, no primeiro século. Paulo vai dizer, abandone. Não seja crente na igreja e uma outra pessoa fora da igreja. Sexta e última inclinação de pecado que precisamos abandonar. Nós precisamos deixar de sermos mentirosos. Que está no versículo 9, né? Não mintais uns aos outros. Meus irmãos, o diabo é o pai da mentira e sempre vai ser. Não existe mentirinha e mentirona. Meia verdade é mentira. Seja o vosso proceder sim ou não. O que passa disso provém do maligno. É sim ou é não. Meia verdade é mentira, não é meia verdade. Ela é uma mentira mesmo que ela seja contada por uma década ou por décadas. Uma mentira sempre será mentira. Se livrem disso. Sabe aquela mentirinha tranquila que a gente faz o dia todo, parece? Coisas pequenas que a gente parece que não vai fazer diferença, é um negocinho. É mentira. E o pai da mentira não é o Senhor. E é interessante que dentro desse contexto que Paulo está dizendo, do que nós estamos estudando, a mentira não é só sobre a pessoa que profere a mentira. Não é sobre só a pessoa que engana os outros com a mentira. Dentro do contexto que Paulo está dizendo aqui, não profiram mentira entre vocês, uns aos outros. Ou seja, não diga que está tudo bem se não está. Não sejam mentirosos entre vocês. Não mintam, não diga se está tudo bem. Se não está, não está. É mentira. Não seja um crente fajuta, mentiroso, hipócrita. Eu não sei se é do conhecimento de todos os irmãos, mas a hipocrisia é uma palavra, né, que ela vem do vocabulário grego, e ela tem a sua origem ali no período da Grécia, onde os atores e atrizes faziam as peças teatrais ali, né, e eles usavam máscaras. Então, para fazer o teatro, né, eles usavam máscaras, e essa máscara que eles usavam, né, ficou conhecido como os hipócritas. Eles eram os hipócritas, né. Então, quando viam esses atores e essas atrizes na rua, não falavam assim, olha o ator, como nós falamos hoje, né, não, é o hipócrita, porque ele atuava, porque ele colocava um personagem através da máscara. É daí que surge, né, esse vocabulário. E as escrituras, meus irmãos, né, os autores bíblicos inspirados pelo Espírito se apropriam dessa palavra e vão dizer, vocês são hipócritas. Jesus vai se apropriar disso e dizer aos fariseus, vocês me honram com a boca de vocês, dizendo que eu sou o Senhor, mas o coração de vocês está muito longe, vocês são hipócritas. E a hipocrisia é mentira. A hipocrisia não é verdade. A hipocrisia não é meia verdade, a hipocrisia é mentira. Não mintam entre vocês, peçam ajuda, orem ao Senhor e falem, Senhor, eu estou com todos esses meus problemas, com todos esses pecados, eu tenho inclinações pecaminosas na área sexual, eu tenho problema com cobiça, eu tenho problema porque eu amo dinheiro, eu tenho sido irado, eu tenho feito cólera com os meus irmãos, não tenho tido paciência, tenho mentido, tenho tido linguagens obscenas, às vezes quando eu me reúno eu gosto de falar mal dos meus irmãos, peça ajuda, mas não minta. Peça ajuda ao Senhor, mas se possível, meus irmãos, fale com seus irmãos, converse com seus irmãos, se abram com seus irmãos. Aí você vai dizer para mim assim, Jéssica, mas eu não consigo confiar mais em ninguém, já me machucaram demais. Olha o rancor aí, olha a raiz de amargura aí, meus irmãos. Deixem os pés da cruz, deixem os pés da cruz. O grande problema da mentira
É acreditar na mentira que você consegue esconder isso de todo mundo. Talvez consiga esconder dos irmãos que estão à sua volta, mas não se esqueça que existe um olho que tudo vê. Nada escapa dos olhos daquele que tem os olhos como a chama de fogo. Você pode enganar todo mundo, mas o Senhor você não consegue enganar. Seguindo o versículo 9, não mentais uns aos outros, porque uma vez vocês se despiram deste velho homem com seus feitos. Mortifiquem a carne de vocês. E isso é um processo diário, meus irmãos. Essa ideia de tirar a roupa, de se despir da roupa, é um processo diário. É um processo de santificação que precisa ser feito todos os dias. Todos os dias você chega ao seu trabalho, você tira a sua roupa, você põe para lavar e você se troca. Não acumule essa roupa suja dentro de você. Viva todos os dias se despindo desse velho homem. E Paulo está falando na igreja. Então perceba que esse cristianismo que as pessoas querem viver de ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu faço o que eu quero, né? Eu vou para a igreja, não interessa, eu entro e saio, o que eu quero é não me relacionar com ninguém, não quero saber da vida de ninguém, não quero que ninguém saiba da minha vida, eu faço o que eu quero. Desculpa, mas isso não é vida de igreja. Se você não tem esse desejo de santificação, de ser mais parecido com o Senhor todos os dias, há um problema muito sério. Aqui na Ibra a gente vai se meter mesmo. Fique tranquilo. A gente manda mensagem, a gente se preocupa. A gente quer saber como que está. A gente quer saber, cutucar mesmo. E aí, como que está a vida? Como que está o trabalho? Como que está o relacionamento? E não é porque nós somos entrões, mas é porque a Bíblia diz isso. Uns aos outros, se preservem, se amem, se ajudem. As características de um homem e de uma mulher regeneradas são aqueles que buscam a santificação e que buscam viver uma vida de igreja. Não faz sentido nos reunirmos como corpo de Cristo, como irmãos na fé, e não vivemos como família na fé. Então, meus irmãos, como eu disse, é momento de analisarmos o nosso cristianismo, de refletirmos, de olharmos no espelho com coragem. Versículo 10, vamos seguir aqui para irmos finalizando. Então, olha o que ele vai dizer. Então, abandone tudo isso, versículo 10. E agora, ó, versículo 10. E vos revestistes. Então, se vistam, coloquem outra roupa, tirem essa roupa antiga, mas vivam, se revistam de um novo homem. É de um novo homem que se refaz, está vendo? Que se refaz e que se refaz todas as manhãs, segundo a imagem de Cristo. Abandone o seu temperamento, abandone o seu eu, abandone o seu ego. A sua imagem não importa muito, a sua identidade não importa muito. O que interessa é o caráter que devemos ter, a imagem do Filho. O que Paulo está dizendo aqui é como se Deus recriasse o cristão todos os dias, segundo a imagem do Senhor, o renovando diariamente segundo a sua imagem. Quando você ora e fala, Senhor, me ajude com esse pecado, o Senhor te renova. Eu sei, meus irmãos, que nós estamos longe de ser o que nós queríamos ser. Mas é uma grande verdade que você já é o que você não era antes. Esse processo de santificação é um processo diário que se refaz e que não vai acabar aqui na terra. Não ache que no meio de nós existe alguém que está perfeito, né? Na pleroma, na plenitude da santificação. Não está. É um processo diário. Hoje você acertou, amanhã você erra. E assim nós vivemos diariamente, Deus nos criando a imagem do seu Filho. Deus nos renovando diariamente segundo essa imagem. Então, a nossa identidade é em Cristo. Né? A gente busca muito uma identidade, né? Ainda que nós tenhamos as nossas identidades pessoais, a identidade do cristão é Cristo. É por isso que não faz sentido um cristão briguento. É por isso que não faz sentido um cristão irado o tempo todo. É por isso que não faz sentido um cristão difamador. Porque o caráter dele não interessa. O que interessa é o caráter de Cristo, e Cristo não é assim. Se nós olharmos Mateus 11, do 28 ao 30, não precisam abrir, nós vamos falar um pouco mais dele na semana que vem, mas a palavra de Jesus vai dizer, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse é a característica do cristão. A sua personalidade, vão ter que me engolir porque eu sou assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Esqueça. Abandone. Se despoje dessa roupa. Deseje não ser isso. Porque
cristãos que não desejam mudar, cristãos que não desejam se aperfeiçoar na santificação, você pode começar a duvidar se de fato foram convertidos. Porque o que é convertido, ainda que ele erra, ele vai dizer, Senhor, me perdoe e me ajuda. Senhor, me perdoe e me ajuda. Senhor, me perdoe e me ajuda. Essa grande frase de eu nasci assim, eu sou assim, tem que me adequar, as pessoas têm que se adequar à sua característica, não é um caráter cristão. Não é uma identidade de um manso e humilde, segundo a imagem daquele que o criou. E como já vimos aqui em Colossenses capítulo 1, versículo 14, Cristo é a imagem de Deus invisível, o primogênito da criação. Ele nos reconciliou e nós buscamos o tempo todo sermos parecidos com o Senhor e não comigo mesmo. O meu eu não importa. Eu não vivo mais a minha vida. Eu vivo a vida do meu Senhor. É por isso que estamos unidos e ligados a Ele, porque a vida dele é a nossa vida. Existe uma identidade padrão, meus irmãos. Existe um modo em que os cristãos, características que os cristãos devem ter. Pelas suas forças, esqueça, você não vai conseguir. Somente Ele pode te revestir desse novo homem, a semelhança de Cristo. Somente Ele pode te livrar da culpa. Somente Ele pode tirar a mágoa do seu coração. Somente Ele pode te fazer mais semelhante a Ele. Somente Ele pode trazer paz e te mudar. Somente Ele pode tirar seus pensamentos impuros. Somente Ele pode te ajudar ao seu Deus não ser o dinheiro. Só Ele pode te ajudar a amar os irmãos. Só Ele pode te ajudar nesse processo de santificação. Por pensamento positivo, ainda que tenha a sua validade, colocar uma listinha do que você precisa mudar, só o Senhor pode fazer isso. Você não consegue mudar a si mesmo. Quem dirá o outro? Os grandes problemas do relacionamento são porque nós queremos mudar o outro. E você não consegue mudar nem você. Você precisa do Senhor todos os dias em sua vida. Deixa Ele fazer na sua vida. Então, essa é a vida do cristão, a semelhança de Jesus, que nós iremos falar um pouco mais na semana que vem, a partir do versículo 12. E o último versículo, meus irmãos, versículo 11. O qual o quê? Nessa vida de santificação, nessa vida de viver a vida do Senhor, não pode haver diferença alguma. Versículo 11, na qual não pode haver nem grego nem judeu, nem circuncisão nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Muito possivelmente aqui Paulo esteja fazendo uma crítica àquele caráter esotérico da seita que estava em Colossos, porque eles iam dizer que na igreja existiam alguns privilegiados, somente alguns privilegiados que alcançariam essa plenitude, que alcançariam esse processo de santificação, que seriam melhores à semelhança de Jesus. E Paulo vai dizer, não existe isso. Não existe isso, ele vai categorizar. Então, as diferenças mencionadas aqui, ele vai dizer primeiro, não existe diferença entre raça, né, que é entre o primeiro versículo aqui, né, o primeiro grupo, que é entre grego e judeu. Não interessa a raça. Se você é grego, se você é judeu, se você é brasileiro, se você é haitiano, se você é alemão, todos, absolutamente todos, Cristo é tudo em todas as raças. Essa é a primeira classe que ele vai colocar. A segunda classe que ele vai colocar, do circunciso e do incircunciso, ele está dizendo sobre a religião, sobre o povo da aliança, que era o povo de Israel, sobre os gentios. Não existe diferença. Israel, o povo da antiga aliança, não são mais importantes do que os gentios que vieram depois, em que o Senhor, né, escancarou por meio da nova aliança ali o evangelho aos gentios. Não existe diferença, vocês não são melhores. Vocês não são a última bolacha do pacote. A raça não importa, e se vocês faziam parte da nova aliança, ou aqueles que não faziam, não tem a menor diferença. Cristo morreu por todos eles. Tanto para os que são judeus e gregos, tanto para os circuncisos, quanto para os incircuncisos, que ainda viram o evangelho. Existem irmãos que ainda não estão no seio da igreja, que estão no mundo lá fora, e Cristo também morreu por eles. E eles virão, e nós não somos mais importantes que eles, só porque crescemos no lar cristão. E daí agora Paulo também vai colocar que não há diferença entre conhecimento. E aqui nos pega um pouco. Porque é fácil nós crermos que o Senhor salva pessoas de todas as raças. Até porque somos brasileiros, né? Aí fica mais tranquilo. Não, realmente, Deus salva os brasileiros, né? É mais fácil de nós crermos nisso. A ideia também dos gentios somos nós também. É mais fácil de nós falarmos, glória a Deus por isso. Deus salva o povo da antiga aliança
E Deus salva os gentios, que somos nós, que não somos os judeus. Mas o conhecimento aqui, às vezes nós não verbalizamos. Mas nós temos um problema aqui. E aqui ele vai dizer que Cristo é tudo para todos, no bárbaro e no cita. O bárbaro aqui, muito provavelmente, era aqueles ignorantes da época, né? Aqueles iletrados da época, eram os bárbaros. E os cita, eles eram a classificação dos sábios. Veja que coisa maravilhosa. Por que aqui nos pega? Porque nós tendemos a acreditar que no céu só vai ter PhD em teologia. Nós cremos, às vezes, que no céu só vão estar os pastores, os bispos, aqueles que falam em grego e conseguem traduzir a Bíblia simultaneamente com o original. E não, os bárbaros também. Aquele simples, aquele irmão, aquela irmã simples, às vezes iletrada. O que salva continua sendo a graça, meus irmãos. O que salva não é o conhecimento, nunca foi e nunca será. Terão os pastores, os PhDs em teologia, e terão aquelas senhorinhas dos círculos de oração que amam o Senhor fervorosamente. O que salva continua sendo a graça. Não se prendam ao quanto a pessoa conhece teologia. Quanto mais conhece, melhor, porque você consegue lidar melhor com as situações. Mas não é isso que o salva. Sois salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Não existe diferença de conhecimento. Todos, Cristo é tudo em todos. E a última classificação aqui que ele vai colocar é a classe social, do escravo e do livre. O escravo era uma pessoa, mas não era considerado uma pessoa, né? Ele era um objeto, ele não tinha direito de ir e vir. E tinha o livre, aquele homem que não era escravo, e que poderia, né, ter escravos. Então não existe diferença de classe social também. Não existe. O Evangelho, Cristo morreu para todas as classes sociais. Nós temos também um problema sério aqui, que parece que o Evangelho só faz sentido para a classe média. Parece que o Evangelho faz sentido, esse Evangelho que é pregado aí fora, numa teologia podre da prosperidade, onde Deus vai te dar e recebe, toma posse, declara e eu profetizo, só funciona com uma classe social. Porque vai pregar isso para um cara que é milionário. Vai pregar para um cara milionário que está vendo uma chave de um carro, ele vai dar risada da sua cara, ele dá risada. Porque o Evangelho não é sobre isso. O Evangelho não é sobre bênçãos aqui na terra. O rico também precisa de um Salvador. O Evangelho que funciona é o Evangelho que são para todas as classes sociais. Vai também com essa teologia da prosperidade, lá para o Haiti, onde eu fui 2 vezes, que eles nem têm água potável e você vai lá dizer assim, eu profetizo na sua vida vitória e uma casa nova. Não funciona, meus irmãos, porque isso não é Evangelho. E Paulo, quando vai orientar Tito, ele vai dizer, ore pelas autoridades, porque Cristo morreu por eles também. Não temos que ser acanhados em falar do Evangelho para pessoas que têm a classe baixa, média ou alta. O Evangelho é para eles. O problema não são os ricos, meus irmãos. O problema nunca foi o dinheiro. O problema é o coração, que se transforma pelo Evangelho. Que é transformado pelo Evangelho. Então não existe diferença racial, econômica, intelectual. O Evangelho nos nivela, todos fazem parte da mesma humanidade, renovados à semelhança dos filhos. Deus não faz acepção de pessoas. A acepção de pessoas é você escolher um grupo em detrimento de outro. Deus salva pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações. Sabemos que ainda que não é todas as pessoas do mundo, mas todas as etnias, todas as classes sociais, toda a parte intelectual, todas elas são contempladas pelo Evangelho. Cristo morreu por todos eles. E nós, fazendo parte dessa aliança, nos despimos todos os dias desse velho homem, buscando ser a imagem de seu Filho. Morremos com o Senhor, ressuscitamos com Ele e precisamos ver uma vida nova, santa e digna do Senhor. Meus irmãos, algumas considerações finais, rapidamente. Foi difícil hoje, né, meus irmãos? Eu sei. Doeu um pouquinho, né? Eu sei, doeu em mim também. E a pergunta que fica para nós é qual roupa que nós precisamos tirar? Qual é o pecado que talvez você alimente, um pecado de estimação? Eu falei isso na semana passada. O pecado, a incredulidade, não é um animal de estimação que você alimenta. Você faz guerra, Paulo vai dizer, façam morrer isso, matem. Qual é a roupa que você precisa tirar? E se apertarmos mais um pouco,
Qual é a roupa que talvez você não quer tirar? Que é aquele pecado sujo que você tem e que você não quer tirar. Parece que você gosta dele. Parece que esse pecado, que essa roupa suja, é o que te identifica com outros. Mas que não é a semelhança de Jesus. Você precisa e eu preciso desejar a santificação. Precisamos desejar a santificação diariamente em nossas vidas. Não faz sentido viver uma vida que seja minha. Não faz sentido eu viver a minha vida. A vida que vale a pena ser vivida é a vida que Cristo morreu para que eu e você vivamos. Já aqui na terra, desfrutando de uma vida gloriosa que teremos com Ele. E para encerrar, meus irmãos, eu quero encorajá-lo, não somente a abandonar isso, mas dizer que ainda há esperança para você. Ainda há esperança para mim. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Ainda há esperança para nós. Você vai errar. Hoje você sai daqui motivado a mudar as suas práticas e assim o faça. Mas quando você errar, existe um advogado em seu favor. E como nós já estudamos em Colossenses, ninguém pode te acusar. Porque a cédula que era contrária contra você, te acusando que você não era capaz de cumprir a lei, Cristo cavrou ela na cruz. É por isso que nós erramos, pedimos perdão e tentamos novamente. A vida do cristão é uma vida de um processo de santificação. Há esperança para vocês. Há esperança para mim. Olhe para o Senhor, porque existe um advogado aos céus intercedendo por você. Porque, como vai dizer em Hebreus 4, nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas e nos presta socorro em tempo oportuno. Em Judas, na carta de Judas, ele vai dizer que o Senhor é poderoso para nos fazer nos livrar de tropeçar. Peça ao Senhor, fala, Senhor, me livre do tropeço, me livre do erro. E a Bíblia vai dizer que o Senhor é poderoso para isso. O grande problema é que nós não oramos isso. Nós vivemos, deixa a vida me levar e vai empurrando com a barriga, achando que um dia você vai mudar, sem pedir ajuda, sem pedir que o Senhor te ajude, que o Senhor te transforme. Que o Espírito Santo possa nos ajudar, nos consolar e nos renovar a sermos a semelhança do seu Filho. Amém, meus irmãos? E que possamos viver para a sua glória. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Que possamos viver diariamente para a sua glória. Amém? Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor.